Vamos lá. Semana passada nós falamos sobre o jantar Natanael 3. Hoje nós vamos dar continuidade e falar principalmente do o que vem depois do jantar. Só recapitulando, nós dissemos que são 7 passos para a preparação desse super jantar. Fazer a lista de 3 nomes. Então cada líder de célula precisa incentivar que as pessoas estejam buscando nomes de pessoas conhecidas, próximas. Orar diariamente por cada um deles, por 21 dias antes do jantar, em casa, cada um na sua casa, e todas as reuniões de célula também, orar pelas pessoas, falar o nome ali para toda a célula, saber o nome das pessoas que vão estar ali. Jejuar para mudar o Felipe, não é o Lucas Felipe, para mudar o Felipe e o Natanael, O Felipe é quem chama, o Natanael é quem vem. Convidar, obviamente, o passo de convidar a pessoa com alguns dias de antecedência. Trazer a pessoa para o jantar. Aí, se você convidou mais de um, você vai ver qual a prioridade que você vai escolher para trazer para o jantar. Porque às vezes a pessoa tem um constrangimento. Aí você avisa antes: eu vou aí te pegar, vou passar aí umas 20 para as 8 para te pegar, E você vai ter a sensibilidade para saber. Acompanhar a pessoa durante o jantar. Então você convidou, vai sentar junto com ela. Então essas orientações sempre repita na célula, Você pega esse slide, eu vou colocar esse slide aqui no grupo de líderes e cada líder vai colocar no seu grupo de célula. E acompanhar depois e por fim discipular essa pessoa. Então esses são os passos do jantar Natanael que a gente prepara com esse propósito. Quem são os Felipes? Mais uma vez, quem é que chama? Na tua célula você tem 10 pessoas, mas tem ali 2 pessoas que elas não estão envolvidas na igreja, no enraizar, na escola de discípulos, não estão envolvidas, elas ainda são frequentadores, não são assíduos, não vêm no culto, não vão na célula, não estão assíduos. Então essa pessoa não faz muito sentido ela ficar chamando um monte de gente para vir no jantar. Mas aí cada célula vai ter a sua liberdade, a sua sensibilidade. De repente a pessoa não é muito firme, mas chama alguém, aquela pessoa vem, ela é acompanhada por outra pessoa da célula, fica e é uma bênção. Eu e minha família estamos nessa igreja e viemos aqui através de uma pessoa que eu acho que nenhum de vocês conhece. Talvez a Lula não estava aqui quando eu vim. O Alexandre de Jesus Marcolino. O Marcolino. Eu vim para cá por causa do Marcolino. Ele me convidou, eu vim conhecer a igreja. Um mês depois ele saiu da igreja e eu estou aqui há 20 anos quase, Então tem que ter a sensibilidade, tá? Então, mas o foco é quem está envolvido. Se a pessoa não está envolvida com a igreja, é difícil ela fazer discípulo. E que tenha a motivação de acompanhar os Natanaéis após o jantar. Então não é só convidar, mas sim também dar atenção. Não precisa ser pastor nem líder de célula para isso. Precisa ser um irmão em Cristo, que se preocupa com o outro irmão em Cristo. Irmão cuida de irmão. Eu lembro que meu irmão mais velho, que tinha 4 anos a mais que eu, ele faleceu em 2014. E a gente brigava que nem gato e cachorro. Só que na rua, em qualquer situação, ninguém podia mexer comigo, porque ele cuidava. Ele era o irmão mais velho, ele cuidava de mim em qualquer situação. Vieram para me bater algumas vezes e meu irmão mais velho vinha para cima, Então o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. Então esse é o papel do irmão em Cristo, cuidar daquele que está chegando. Amém, querido? Bom, isso é o resumo da semana passada. Durante o jantar, nós vamos fazer para as pessoas 3 propostas. Então você vai sentar ali com o seu convidado, vai ficar ali ao lado dele durante todo o tempo e você vai falar que a gente se reúne semanalmente às quintas-feiras nesta casa onde estamos jantando, fazendo assim parte de nosso grupo de amigos, que é a célula.
Então você vai convidar a pessoa para estar conosco às quintas-feiras, na reunião de célula, e os jovens aos sábados na reunião dos jovens. Então, durante o jantar, você vai fazer esse convite. Um dos motivos de você estar aqui, né, o líder já falou antes, né, que vocês são muito amados, tem pessoas que estão orando por você, por isso você está aqui. Durante o jantar, você convida para a célula. Você também vai convidar, quando eu falo você, estou falando toda a célula, não estou falando do líder de célula especificamente. Vai convidar também para a pessoa vir a um grupo de estudo naquela casa. Então tem uma diferença, tem o GE, que é o grupo de evangelismo, que esse é na casa que foi feito o jantar, que é a casa da célula. Então você vai convidar a pessoa para estar ali, naquele grupo, né, nas quintas-feiras também, aliás, nas quartas-feiras, né, então quando estiver rolando aí os GES, vai ser nas quartas-feiras, um grupo de evangelismo. Não haverá o enraizar, né, nessas datas, é lógico. E também a terceira proposta é a casa de paz, né, ou o Pai Nosso. Eu já vou explicar o que é isso. Às vezes a pessoa ela gosta de receber na casa dela. Aí você, ao invés de fazer um grupo de evangelismo, você vai fazer uma casa de paz. Então nós é que vamos até a casa da pessoa durante 5 a 8 semanas, vai ser mostrado já, ministrar os estudos. Na verdade, você vai propor ir na casa da pessoa, fazer orações, né, levar a paz do Senhor para aquela casa. Então tem as apostilinhas, muito fácil para poder ministrar, e vou trazer aqui para vocês verem quais são os tópicos que tem nesses estudos. Amarildo e Vanessa, quando nós fizemos o GE lá na casa de vocês, estão lembrados, né? Vocês acharam o tema muito complicado? Não é complicado, né? É que eu acho que eu falei mais do que devia, mas se não precisa, né? O próprio assunto ali ele é muito simples, né, de discorrer. Então qualquer membro da célula que esteja fundamentado, que já se batizou, que está fazendo escola de discípulos ou que já fez, tem maturidade espiritual, né? Está fazendo não que acabou de começar, né? O ano passado ainda dava porque já estava quase acabando. Mas tem maturidade, pode ministrar, porque não tem nada de complicado. O importante é isso, é a pessoa estar disponível para fazer isso. Após o jantar, né, se a pessoa ali já foi feita a proposta, e ali digamos que surgiu ali um grupo de evangelismo, e surgiu ali uma casa de paz, pode acontecer. Então de repente o líder vai receber ali na casa dele, na célula, um grupo de evangelismo. E uma dupla da célula vai na casa de alguém fazer uma casa de paz. Tá? Então, após o jantar, a pessoa ela pode ter até aceitado vir à célula, né? Ela gostou, ela se apaixonou por você, né? Se apaixonou por aquela reunião, gostou, ela quer vir já na quinta-feira. Amém. Ela vem na célula. Isso não impede dela participar do grupo de evangelismo e da casa de paz, né? GE, grupo de evangelismo. Então tem uma apostilinha, né, que eu adaptei, muito simples, que ela tem esses 5 tópicos aí, 5 lições. A primeira lição fala do amor de Deus, a segunda fala do amor de Deus na criação, a terceira lição fala do pecado e suas consequências, a quarta lição fala sobre o plano de salvação, a quinta lição, a importância de confessar a Jesus como Salvador. Então é nesse momento que é feito o apelo, na lição 4 e na lição 5, você pode fazer o apelo, quem quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. É muito simples e muito abençoada a lição. Então é uma forma da pessoa entender o Evangelho e vir para a célula já convertida. Ela se converte através desses estudos. E na sexta semana, aí você programa uma festa de comunhão, terminou ali as 5 lições, programa uma festa de comunhão na quarta-feira, e se quiser pode passar um filme pequeno, né? Escolhe um filme, vê antes, baixa ele, para não ter problema de internet na hora, ou se tiver o DVD, e assiste o filme ali. Nós assistimos um filme evangelístico de 15 ou 20 minutos nesse dia aqui. Bem forte a mensagem. É o Tudo ou Nada que a gente assistiu?
Foi tudo ou nada? Eu não lembro. Mas falava sobre salvação, né? 4 pessoas morrem e vão diante de Deus. E ali aparece, né, o Satanás querendo requerer um, querendo requerer o outro. Aí o anjo Gabriel está ali, né, fazendo a intermediação ali, conversando ali com ele. Intermediando não, só preparando para... Aí uns vão ser condenados, outros vão ser salvos. É um filme da Comeve, né, antigo, né, mas é bem interessante. Tem no YouTube. Depois eu posso passar algumas sugestões de filme, mas acho que vocês são melhor que eu nisso. Esse é o GE. Entendeu? Onde que é o GE, irmãos? Da célula, do anfitrião. Então o GE é na célula, não é na casa da pessoa, é na célula. Então no GE você vai reunir ali, você teve ali 2, 3 pessoas, você faz ali um GE. Mais que uma, você já faz um GE. Tem um só, quer fazer o GE também, de repente a pessoa não quer fazer a casa de paz, faz o GE com um só. Uma alma vale mais que o mundo todo. Mas enfim, o GE você faz na própria célula. Tem a casa de paz. Casa de paz também é uma bênção. Nós não fizemos ainda na célula Judá. Mas em outros momentos fizemos coisas semelhantes, que é ir até a casa da pessoa e fazer oração. Então, as irmãs inclusive fazem muito isso. Só não há uma estrutura de seguir uma linha de estudos, né, que tem um prazo para terminar. Então tem vários modelos. Esse aqui é um que tem 7 lições. Então nós vamos ter essas apostilas todas disponíveis. Esse aqui, ele é da Igreja Apostólica da Conquista, lá de Interlagos, pastor Ricardo Marciano, que adaptou, né? Então ele fala de 7 chaves para uma vida abundante. Então você propõe para a pessoa ir na casa dela, fazer orações e trazer um estudo sobre 7 chaves para ter uma vida abundante. Então o tema já chama muita atenção, né, da pessoa, já causa interesse. No primeiro tema, a pesca maravilhosa. Na segunda, o tanque de misericórdia, as dracmas perdidas, como salvar sua família da ruína e destruição, a proteção divina, a felicidade e a salvação. Então você tem 7 semanas aqui de estudo. Na verdade são 8, porque na primeira semana, tanto Casa de Paz como Pai Nosso, não tem o estudo propriamente dito. Na primeira semana você vai orar na casa da pessoa, vai quebrar aquele gelo, aquela barreira, e vai incentivar a pessoa a chamar os seus parentes, os seus vizinhos, para que na próxima semana aquela casa de paz esteja com várias pessoas. Nós temos o exemplo de Cornélio na Bíblia. Quando Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio, dentro da casa de Cornélio tinha várias pessoas que foram ministradas ali por Pedro. E antes mesmo de Pedro terminar de pregar, todos foram batizados com o Espírito Santo. Então você vai, aí você incentiva e de repente vai junto com a pessoa naquele mesmo dia da primeira semana, vai até o vizinho, vai até, de repente tem alguém que mora nos fundos, mora em cima, mora embaixo, e vai junto lá convidar. Vamos fazer aí algum panfletinho, um convitinho bonitinho, né, para entregar para os vizinhos dessa pessoa que aceitou uma casa de paz na casa dela. Já vou falar aqui na próxima, né, mas já falar agora, já aproveitando, mas você vai ter a sensibilidade. De repente você chega lá naquela casa e a casa já está cheia. A pessoa já chamou todo mundo, né? Vai ter oração na minha casa. E aquela pessoa que já chamou a mãe, a tia, a avó, a vizinha, chamou de cima, de baixo. Você chega lá, tem 15 pessoas dentro da casa. No culto doméstico, né? Porque na Assembleia a gente fazia muito culto doméstico. E muitas vezes a gente chegava e a casa estava lotada, porque a pessoa chama, ela tem esse perfil, né, de chamar as pessoas. Aí você já ministra. Aí você já vai preparado já para ministrar a primeira lição. Agora você chegou, está só ela ali, você já faz uma oração, já conversa com ela um pouco tal, e já fala a respeito de chamar as pessoas ao redor. Pode ser que não aconteça, ela não chama ninguém, tal, amém. Vá lá e faça a casa de paz com aquela família ali só. Uma coisa que eu acho que vocês estão entendendo, vocês são bem inteligentes,
e cheio do Espírito Santo, é que a sensibilidade do Espírito Santo na tua vida é fundamental. Está entendendo? Você está entendendo que você não está saindo daqui com uma cartilha de regras rígidas e fixas? Está claro isso para todo mundo? Cada caso é um caso, cada casa é uma casa, cada situação é uma situação. Então, veja lá o contexto da sua célula, veja lá o contexto do teu convidado. De repente é uma casinha pequena, a pessoa aceitou fazer a casa de paz. Aí vai você, mais um, não é para ir a célula toda, é para ir 2 pessoas na casa de paz. E aí tem a família da pessoa que mora lá, que são mais 4 pessoas, já deu 6 pessoas. A pessoa de repente não tem nenhum cômodo que caiba mais do que essas 6 pessoas. Você vai fazer a casa de paz com eles ali. Não vai chamar ninguém. Você pode perguntar, porque tem casa que é coração de mãe, é apertadinha, mas de repente entra mais alguém. Pergunta se ela quer chamar alguém, algum vizinho, algum parente. Mas tenha sempre a sensibilidade de cada situação. Amém, amados? Vocês estão com sono? Cansado? Ó, um segundo modelo aqui de casa de paz, também bem interessante. Esse tem 5 lições e esse é da igreja dos parentes do pastor Osni, lá de Londrina. Eles também seguem um modelo de célula que eles têm a casa de paz. 5 bênçãos: a bênção da paz, a bênção da salvação, a bênção da restituição, a bênção da obediência e a bênção da perseverança. Então são 5 lições sobre bênção, né? Todas elas vão falar de salvação. Isso daqui, na verdade, é um tema, né, como um chamariz, uma forma de... Aí se você escolheu esse daqui como sendo o tema que você vai ministrar, na hora do jantar você vai falar: então, eu queria ir na tua casa para a gente fazer orações lá na sua casa, e eu quero trazer umas palavras de bênção. Eu quero ensinar você como ser abençoado com Jesus. E aí nós, durante 5 semanas, vou te ensinar lá a respeito da bênção. Na outra situação, você vai falar: eu quero ir na tua casa, que eu vou te ensinar algumas coisas que eu aprendi sobre chaves para a vitória. Eu quero ministrar 7 chaves que vão abençoar a tua vida. Nesses estudos você vai ver que a tua vida vai mudar, vai ser transformada. Aí cada um tem que ter a sua sabedoria, a sua estratégia aí, e cada convidado é um caso. Uma coisa muito legal para católico principalmente é esse tema aí, do Pai Nosso. Então, tem também uma apostilinha do Pai Nosso, em 8 lições. Então, às vezes a pessoa ela é muito católica e você fala: eu queria ir na tua casa fazer orações, orar o Pai Nosso, e nós estudarmos o Pai Nosso. O que será que Jesus quis nos ensinar quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso? Então, eu quero ir na tua casa e orar com você o Pai Nosso, né? Aí às vezes você vai orar lá o Pai Nosso, o católico vai emendar com a Ave Maria, não, mas aí você, com toda a sabedoria, você vai ficar ali no controle da situação, e você vai ensinar esses 8 tópicos aí que o Pai Nosso foi dividido, né? Pai Nosso que está no céu, depois santificado seja o teu nome, depois você vai falar do reino, da vontade de Deus, sobre o pão de cada dia, sobre perdão, depois sobre tentação, e depois sobre o reino, o poder e a glória para sempre. Então são 8 temas, 8 tópicos que o Pai Nosso será ministrado. Esse é muito bom também, e tudo muito fácil. O formato dessas reuniões, não do jantar, porque o jantar já falei bastante na semana passada. As reuniões na casa da pessoa e também na célula, que é o GE, elas devem ser programadas, pré-definidas e objetivando levar pessoas a Cristo de maneira informal e espontânea. Apesar de ser informal e espontâneo, tem que ter uma organização, uma estrutura. Precisa ser programado, não pode ser bagunçado. Essa semana faz, na outra não faz. Você já conversa com a pessoa para se planejar pelas próximas X semanas, para você estar indo lá ou para ela estar vindo na casa da célula ministrar. Então tem que ser programado e pré-definido. Pode ter apenas uma pessoa ou até o limite que a casa comportar, tanto a casa de paz quanto o grupo de evangelismo. Uma pessoa já é o suficiente para ministrar.
só dura de 5 a 8 semanas. Então, passou as 8 semanas, as 5, as 7, sei lá quantas, né, de acordo com cada estudo, acabou. Aquela etapa terminou e aí volta-se tudo para a célula. Então, a pessoa é convidada, sempre que você vai estar ministrando lá, de repente ela ainda não está indo na célula, você vai incentivando ela a estar indo na reunião de célula. Até se proponha a ir buscá-la na casa dela, para ir junto com você, para quebrar a barreira. Porque, de verdade, tem muita gente que tem vergonha mesmo de chegar numa casa estranha, bater na porta. Então, buscar é uma coisa interessante. E terminou, né? As reuniões têm que ser breves. Ministério Nova Jerusalém, que tem o dom da palavra e gosta de falar muito. Nós precisamos fazer reuniões de 20 a 45 minutos, porque é numa quarta-feira, a pessoa não está acostumada com o nosso ritmo, né? Não está. Então tem que ser ministrado ali, deixa a bênção, deixa gostinho de quero mais e volta a semana que vem. Não pode ficar 1 e meia lá, daqui a pouco a pessoa vem com uma bacia de água quente para você lavar o pé, para ver se você quer dormir na casa dela, porque não vai embora. Então tem que ser breve a reunião, senão fica difícil da pessoa querer que continue. Na primeira visita, né, Casas de Paz ou Pai Nosso, não existe o estudo, apenas oração, incentiva-se o anfitrião a chamar vizinhos e parentes. Mas como eu disse, tenha sensibilidade. De repente chegou lá, a casa está cheia, então você já começa ali mesmo. Então na primeira reunião, é bem comum estar só a família ali, aí você vai, ora, abençoa e convida o anfitrião aí com você chamar pessoas em volta, vai com um convitinho, cada célula pode fazer o seu aí, ou não sei se a gente vai fazer um geral, a gente vê isso depois, mas chamar parentes e vizinhos. Pai, sim. Esse negócio de você pedir para o anfitrião da casa convidar, isso também, algumas ocasiões pode intimidar, né? Pode. Sensibilidade. O foco não é a família ali que você está, ou o Daniel que você está levando a ele. Sim. Qual é o objetivo mesmo, então, de chamar parentes e vizinhos para essa reunião? O objetivo é ganhar pessoas para Cristo. Então você abre a possibilidade dela chamar um parente. Você não vai falar, vamos lá agora, tem que ir. Se não ir, não vou ministrar semana que vem. Não é assim. Você não tem um vizinho que você gostaria de estar chamando também para estar participando dessa bênção? Nada disso, né? Ele participou do jantar, vai chegar no meio do caminho. E deixa eu te dizer, na verdade nós, aqui em Nova Jerusalém, Comunidade da Família, nós somos pouco experientes nessas questões. Esse é um trabalho que é feito já por muitas igrejas e funciona, entendeu? Então eu estou seguindo algo que eu aprendi, né? Me disseram que funciona e que é bênção. Mas aquilo que eu falei, a pessoa de repente não quer chamar ninguém, você não vai insistir, né? Você vai dar a possibilidade. Às vezes acontece, ela mora aqui e a mãe e o pai moram em cima. Não tem mais um parente, tal, para ser abençoado da mesma forma que você, a gente pode ir lá agora chamar, tem esse convitinho aqui, entendeu? Algo simples assim, tá? Abre a possibilidade para outras pessoas também. Então foi. Quem pode ministrar? Então lá na célula, cada líder de célula vai ter a sensibilidade para ver quem que pode ministrar. Quem é? Qualquer cristão maduro, comprometido com Jesus, com sua igreja e com a devida bênção dos pastores e liderança de célula. Pode começar um GE ou pode ir numa casa de paz ou Pai Nosso. Então é isso. Quem na sua célula, quem tiver nessas condições, pode ir lá na casa, fazer a casa de paz. Haverá o treinamento aqui. Nós vamos, uma semana do mês de março, nós vamos fazer 1 ou 2 semanas aqui na igreja o treinamento de como são esses estudos. Então as pessoas vêm aqui na quarta-feira, ela vai ter que ter a quarta disponível, porque vai ser a reunião na quarta-feira mesmo, né? A não ser que seja os jovens, de repente costumam fazer de sábado, né?
mas aí dá um jeitinho de vir alguém aqui ou ouvir o áudio depois da explicação. Mas é muito simples, né, a ministração, mas de qualquer forma a gente vai dar uma orientada aqui, uma repassada nos tópicos. Não vamos ministrar tudo, porque não dá, né, 15 minutos cada lição, são 8 lições, vai ficar muito extenso. Mas a gente dá uma pincelada aqui nos temas, para que todos possam fazer isso. E tudo isso sempre, como eu sempre digo, é voluntário. Às vezes a pessoa, você como líder, viu que a pessoa tem um potencial, consegue ministrar, fala bem, mas não quer. Amém. Não quer. Não chegou o tempo dela? Tá bom, não tem problema. Não force nada, porque aí não é bênção. Tem que ser voluntário. Após o jantar, né, o que acontece? Líderes devem estar preparados, né, e preparar também as pessoas. Então já vai vendo lá na célula, quem é líder de célula já, né, quem é líder de apoio, né, líder em treinamento, já fica de olho também para ajudar. Quem na célula você entende que já está mais adubadinho e já vai preparando o coração da pessoa para que ela possa ser uma bênção também nesse negócio, né, adubadinha, peguei das adubadinhas aí. Tá bom? Então prepare com antecedência esses pares, né? Vamos ser otimistas. No Natanael formaram-se 2 casas de paz e um GE, né? E aí, como é que faz? O líder sozinho não faz, né? Ele precisa de apoio. Só formou um GE, tem que ser o líder? Não necessariamente. De repente tem alguém ali que tem desejo de ministrar, é a melhor hora para a pessoa crescer. Eu digo para vocês, a melhor forma de aprender é ensinando. Sempre foi. Então, todo mundo que dá aula no Ministério Infantil, por exemplo, aprende Bíblia assim, cada detalhe que a pessoa aprende. Então, sempre que a gente ensina, a gente aprende mais do que quem está ouvindo. Então, é sempre muito bom para dar crescimento também para os membros da sua célula. Não custa enfatizar, né? Vamos lá. A célula deve dar atenção, amor e cuidar do convidado. Quando a pessoa é convidada, ela é o centro das atenções daquele jantar. Ela é o centro das atenções. Tem que dar foco nela, não pode deixar ela de canto. O acompanhamento pessoal de algum membro da célula. Acompanhamento pessoal de algum membro da célula. Geralmente aquele que trouxe a pessoa. Pessoal, né? Pegar o contato da pessoa. Quem convidou geralmente conhece. Não fazer o convite para o jantar e depois não se comunicar mais. Precisa, quem conhece aquela pessoa, já tem intimidade, por isso que chamou, dar continuidade na conversa. Telefonar, WhatsApp, ir lá na casa da pessoa. Formar, né? Manter o vínculo ou até fortalecer isso. Todos os membros da célula devem demonstrar genuíno interesse por ele. Isso aqui é uma coisa interessante, porque eu posso até convidar, como eu falei, vou convidar na verdade são 2 mecânicos de moto, vou convidar os 2 mecânicos de moto, mas chega lá na célula, de repente, lá tem o Ricardo, o irmão da Vanessa. De repente ele começa a conversar com o Ricardo e, dá mó liga. Eles começam ali a se entender e conversar, deu mais certo do que comigo. O Ricardo é a pessoa mais indicada para dar continuidade na conversa. E assim, outros exemplos como vão acontecer. Então isso é muito interessante. A amizade se forma também dessa forma. Então a partir daí, a pessoa começa a dar atenção. Todos os membros da célula devem demonstrar genuíno interesse. Já falei, né? Qual que está aí? É isso mesmo. Ele nunca deve ficar isolado nas reuniões de célula e quando visitar a igreja. Fica atento. Está lá no momento da comunhão, da célula, não deixa a pessoa sozinha. Fica prestando atenção. Vai, cola nela, põe alguém junto. De repente faltou a pessoa que ele conhece naquela noite, naquela tarde. Acompanha, dá atenção, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Acho que isso a gente faz bem. E agora aqui na igreja a gente faz mal. Aqui na igreja precisa melhorar. A pessoa vem na igreja e a gente fica nas nossas panelinhas de tampa fechada e a pessoa entra, ouve o culto e vai embora. Tem que
ir para perto dela, você dá o passo de ir para cima dela. Então, fale isso mais vezes na célula, quando vier pessoas que nós convidamos para estar acompanhando essas pessoas aqui na igreja também. E, por fim, convide-o para eventos fora da célula também. Então, isso é criar relacionamento, né? Tomar aquele café, ir assistir um filme, né? Comer uma pipoca na sua casa, outros eventos fora daquelas reuniões. Se é amigo, né? Se é uma pessoa que você já conhece, talvez isso já aconteça. O que aconteceu agora é que o 007 foi revelado. Agora ele sabe que você é crente, agora ele sabe que você tem um grupo de reuniões que você participa e que você conhece mais a palavra de Deus do que ele imaginava. Então agora você não só fala do Corinthians, agora você fala dos coríntios, né? Você fala de Jesus, você fala não só do São Paulo, você fala do apóstolo Paulo, né? Você não fala, qual outra? Você não fala só do Palmeiras, você fala que eles estenderam as palmeiras para Jesus entrar em Nova Jerusalém. Você não fala só dos santos, né? Você fala agora que os santos são os que vão morar no céu e não os que rolam atrás daquela pelota, né? Amém? Então agora ele te conhece. Amém, querido? Bom, basicamente é isso. Frutificar é ser discípulo de Jesus. Claro. O GE na célula que acontece, certo? Eu entendi. Aí, assim, acontece no dia de reunião, quinta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira. O GE é na quarta. Isso. Não é na quinta. Não, é na quarta. No dia da célula. Não. Quarta-feira, para ficar claro para vocês, sempre que tiver um estudo na igreja, é quarta-feira. Casados para sempre, quarta-feira. GE, quarta-feira. Enraizar, quarta-feira. Então a gente pega alguém da nossa célula para convidá-la na quinta para participar, na quarta para participar do GE. Isso. No jantar. No jantar. No jantar, Natanael. Aquele acompanhamento que você falou de ensino. Não, no jantar, Natanael, você sentou junto com o seu convidado. Sim. Aí você falou, olha, vai ter um grupo de estudos aqui às quartas-feiras. Aí você vem participar. Na própria célula. Não. Porque você fez a tua, não foi isso? Então, eu fiz diferente, porque a gente não tinha quarta nessa época. Agora a gente tem. Agora entendi. Entendeu? Tá? Para não sobrecarregar a agenda de ninguém, a gente deixou a quarta-feira para estudos. Então, lógico que a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, se você estiver no Casados para Sempre, que vai ser o nosso caso, nós vamos estar nos cursos. Então, esse trimestre, ou a gente marca no outro dia, marca na terça, de repente, o GE, não sei. Vai depender de cada caso, se houver necessidade. Mas aí o GE bota outras pessoas na célula. Isso. Não precisa ser as que estão no Casados, aí bota outras pessoas para poder ministrar, entendeu? Mas vai ser na quarta, só por causa de agenda mesmo, para não sobrecarregar a agenda de ninguém. Tá? Boa pergunta. Eu tinha falado, mas foi bom que enfatizou mais. A gente já marcou de ir lá de um outro casal que a gente até ontem marcou com eles e não são da célula. A gente está tentando levar. Ótimo. E assim, eu e o Marcos gostaria de estar ministrando para eles, mas também não vai dar, porque a gente vai fazer um casado. Então a gente precisa levá-los, nesse caso, até a célula, para que ali aconteça tudo isso que foi ministrado, para trazer para o grupo GE. Então, Joia. caso, Isso aí. né? E se for outra pessoa da célula que vocês confiam, né, para poder ministrar, vai ser bênção também, do mesmo jeito. E vocês dão acompanhamento em oração, em cobertura, porque o Casados não é só a ministração, né? Vocês têm a preparação do estudo antes, então você vai ter mais um dia da semana para você preparar, no mínimo um dia. Tem que orar sempre pelos casais, então a gente sabe que é pesado. Então é difícil você assumir mais um compromisso de mais 8 semanas, 5 semanas que seja, com outro tipo de trabalho, né? Então não deixe de convidá-los, mas já esteja com o radar de que será outra pessoa que vai ministrar, né? Era só dúvida mesmo. Dúvidas? Oi? Isso. E Deus é que deu o crescimento. Isso mesmo. Mais dúvidas? Como eu perguntei semana passada, é difícil? É desafiador? Vou falar para vocês, para outras igrejas, isso é tão natural,
Mas isso vai se tornar natural para nós. Amém? Para nós não é natural. Nós não temos esse costume, nós precisamos aprender. Porque, Jesus discipulava, Jesus pregava, Jesus trazia. Então, para a gente ser imitador dele, a gente tem que fazer isso. Alguém levantou a mão? Sim. Eu fui convertida numa Casa da Paz. Foi? Nome Casa de Paz mesmo? Aí. E não foi na sua casa, né? Não, eu era católica, né? Aí, tá vendo? Não foi na sua casa. Não foi na minha casa. Então, o daquela casa chamou você. Chamou isso. Viu, Dudes, como funciona? Entendeu? Fui O caso convidada dela. por uma amiga que estava tendo Casa de Paz, Aham. na casa dela. Sim. E não tem problema, de repente já teve 2 lições da Casa de Paz. Na terceira lição ela chama alguém. Não tem problema. Né? Tem pessoa que também tem aquele perfil, já que vai ter esse negócio na minha casa, vou chamar alguém para carregar esse fardo comigo. E acaba todo mundo se convertendo. Pode ser. A gente tem que pensar dessa maneira também. Tem gente que chama outra pessoa para estar com ela e não ficar comigo, porque Não ficar sozinha, né? Só para não ficar sozinho. Ficar sozinho. Pois é. Se você vê a história do Rodolfo que se converteu, a história do Rodolfo é praticamente isso. É, verdade. Toda segunda-feira. Tinha naquela casa. Segunda-feira. Foi. O dia que ele esqueceu, né? Foi mesmo. Isso aí. E às vezes vai acontecer dessa casa de paz ligar outra casa de paz, que de repente termina aquela e alguém, dá para fazer na minha casa também? Aí você vai, já engata e vai. O jantar seria só para criar oportunidade. Isso. Porque como a gente não tem oportunidade, às vezes, de a pessoa pedir a casa de paz, o É. jantar seria só para criar essa oportunidade. Exato. E na verdade seria o carinho. Exatamente. Você cria oportunidade ali, né? Mais. O pastor falou, né? Para nós não é natural ainda. Não, Mas sabe, teria que ser, né? teria que ser. Porque, por exemplo, o natural você estar na rua, você tem que falar Jesus para alguém. Eu outro dia estava comentando aqui, no dia que eu não falo Jesus para alguém, eu estou doente, dá mal. Eu tenho que falar Jesus, para pelo menos falar, Jesus te ama, cara. Mas Sim. tem que ser natural. Isso tem que ser uma prática mesmo, porque na igreja católica isso é normal. Normal. Esse tipo de oração. Uhum. Uma casa de Nas paz. casas, né? Nas Uhum. casas. Tem até o negócio da Santinha, né? Isso, aí convida e a pessoa que foi convidada já quer que faz na casa dela, assim que aumenta. É verdade. E a gente, levando a bênção para aquela casa, é como a casa de Obed-Edom. A pessoa se sente tão abençoada que ela fala, nossa, o pessoal está vindo aqui, está uma bênção. Então, falando da bênção, não esquecer que a gente precisa dar cobertura para aquela família que está recebendo. Então, tem que orar, tem que interceder, tem que amarrar todo tipo de ação maligna, para que ela não venha receber nenhum tipo de luta. Muito pelo contrário, que ela veja a bênção de Deus ali na casa dela, porque a igreja está indo orar lá, né? Amém? De repente vai ter muitos resultados bons. Eu já ouvi testemunho de pessoas, tipo a Vanessa acabou de testemunhar. Eu vim de uma casa de paz. A gente já ouvi pessoas chegando no nosso meio dizendo, eu me converti aqui através da casa de paz. Eu sei que Deus vai enviar muitas vidas. Amém. Eu com certeza disso. Tá ligado? Tá sim. Alguém mais? Tudo claro? Entendido? Não entendeu, né? Tudo claro? Em ordem? Está preparado já para ministrar? Depois escutem novamente lá no YouTube. Façam anotações, né? Da semana passada, se não fizeram ainda, façam anotações. Mas não tem segredo, irmãos. É fazer um jantar bem gostoso, ser bem agradável no momento da comida ali, conversar com as pessoas, convidar para a pessoa participar da célula, dizer que ali se reúne toda quinta-feira, convidar a pessoa para participar de um estudo na quarta-feira, perguntar se a pessoa quer que seja feita orações na casa dela de 5 a 8 semanas ali para levar a bênção para a casa dela. Afinal, fala para mim, você tem ou não tem a bênção? Amém. Então você vai levar. Jesus falou, quando você entrar numa casa, você vai deixar a paz lá. Por isso, casa de paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Se a casa não receber, sabe o que acontece? A paz volta para você. Você vai ser mais abençoado. Entendeu? Então vamos fazer o que Jesus mandou.
há muito medo realmente, há muito receio, há temor de fazer isso, a gente fica preocupado, mas uma palavra de ânimo, né? Jesus mandou fazer isso, então nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém? Então é a vontade de Deus fazer isso. Fala, Rodrigo. Sobre a célula, que a maioria tem criança. Sim, eu até falei semana passada, Rodrigo Carvalho, o caso de vocês é muito diferente. Vocês já têm ali 20 crianças, então vocês já têm muita gente para cuidar ali, né? 20, 21 crianças. Então, no caso de vocês, talvez não seja um momento de fazer nem casa de paz, nem GE, nem Natanael, né? É nutrir aquelas crianças mesmo. Elas estão precisando ser acompanhadas, certo? Talvez fazer um GE com os pais. Ou fazer um GE com os pais. Eu propus isso para o Rodrigo Carvalho, para ele avaliar. Se de repente quiser fazer, tá? Fazer um grupo de estudo com os pais aí. Porque agora até mesmo com a cura do Vitor, né? É uma porta que Deus está abrindo. Que milagre, hein? Que bênção. Glória a Deus. É de emocionar. Quando o médico fala, não estou entendendo o que está acontecendo, só pode ser Deus, é demais, né? Demais. Bom, vamos terminar então? Vamos ficar de pé.